Saravá Jogo de Damas, saravá todo mundo. Hoje a gente está fazendo um programa diferente. Eu estou aqui ao lado do entrevistado, aqui na Companhia das Letras, numa gentileza aqui da Vivian Codorno, que é assessora de imprensa da companhia, e o Gilberto Nascimento, que é o autor de O Reino, a história do Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. Espero que vocês gostem. Então, saravá, Gilberto, bem-vindo ao Jogo de Damas. Gilberto, a minha pergunta básica é por que esse livro? Né? O que te levou, o que você me contou é que foi uma pesquisa de 4 anos. Por que esse livro? Então, eu sou repórter, né, jornalista, trabalhei muitos anos em vários dos grandes veículos aí da chamada grande imprensa. Trabalhei na Folha, no Estadão, no Globo, Jornal do Brasil, na Isto É, Carta Capital e outros veículos. Sempre cobri política, a área de direitos humanos, mas sempre tive um pé na religião, né? No comecinho da profissão, ainda na época de estudante, junto com outros colegas ainda universitários, a gente montou um jornal alternativo na Zona Leste de São Paulo, chamava Grita Povo, que tinha até apoio da Igreja Católica lá na época, de um Centro de Comunicação e Educação Popular, chamado CEMI, Centro de Comunicação e Educação Popular, CEMI. Em função dessa experiência adquirida ali, eu acabei trabalhando no jornal da Arquidiocese de São Paulo, jornal oficial da Arquidiocese ou São Paulo, que foi o jornal mais censurado no país na época da ditadura. Eu não peguei o período da ditadura, eu peguei o finalzinho, lá no período da abertura, um momento que os movimentos sociais eram muito efervescentes, né, e começavam a surgir com força assim, no período da redemocratização. Né? Aí, dali, também, eu acabei editando uma revista do CEDI. O CEDI é uma entidade que depois se desdobrou na Ação Educativa e no Instituto Socioambiental. E eu editei, era um moleque ainda, né, mais ou menos, mas editei uma revista lá chamada Tempo e Presença. O CEDI havia sido fundado por líderes religiosos protestantes, algumas pessoas da igreja presbiteriana, metodista, e era uma revista que discutia o momento político do país, tinha artigos de gente como o Betinho e tal. Aí depois eu fui trabalhar na grande imprensa. Aí eu nunca quis muito cobrir a área de igreja, mas onde eu ia acabava caindo o assunto para mim. Eu queria escrever sobre política e todo mundo queria que eu escrevesse sobre igreja. Aí assim eu acabei escrevendo sobre a igreja no Estadão, depois no Globo até quando houve o episódio da divisão da Arquidiocese de São Paulo, que era um projeto do Vaticano para enfraquecer Dom Paulo Evaristo Arnes. Havia um movimento, né, os conservadores brigavam, reclamavam, o padre tinha que voltar para o culto, não para ir fazer política. E a igreja tinha ajudado muito ali no período da democratização, na própria criação do PT, da CUT, de apoio aos movimentos sociais, e eu cobria muito isso. Eu lembro que na Folha, por exemplo, a gente fazia, às vezes, eu ia acompanhar os padres lá na periferia que saíam com bandeira, porque às vezes os jornais achavam até que estava denunciando o padre, mas eles estavam mesmo e achavam até legal sair isso aqui. Eu não estava nem achando nem legal nem ruim, eu estava contando como jornalista um fenômeno ali que estava acontecendo. Então é isso, aí eu sempre cobri a área de religião, com mais assiduidade ou mais permanentemente foram na Folha, no Globo e no Estadão durante um período. E aí depois eu fui para Isto É, em 1994, em 94 eu fui para Isto É, que era o período do auge assim, da Igreja Universal. Eles haviam comprado a TV Record, quando compraram a TV Record, aí chamaram a atenção de todo mundo, né? A prática deles era muito questionada, e principalmente a forma de arrecadar o dízimo.
E todo dia eles estavam saindo nas manchetes dos jornais e revistas. A Globo fez muita reportagem naquele momento. Acho que quando eles adquirem a Record, eles incomodam também, né? O meio da comunicação aí. Ninguém esperava que o líder de uma igreja neopentecostal, até aquele momento desconhecida, comprasse uma das principais emissoras do país. Então, a partir de 94, eu fiz várias e várias reportagens sobre o tema. Eu vi o episódio do Chute na Santa. Por um acaso, foi eu que descobri aquele vídeo que causou muita polêmica, que o Edir Macedo aparece ensinando os pastores a arrecadar dinheiro. E também lá numa igreja de Nova York, contando cédulas de dinheiro. Essa matéria até eu conto aí no livro, ela saiu primeiro na Isto É, depois é que o vídeo foi para a Globo até com a nossa, em conversa lá com o pastor, porque alguém comentou que podia ser interessante ser mostrado na TV, claro que era. A gente fez um acordo lá para a revista sair primeiro, a Globo, a revista saiu até excepcionalmente na sexta-feira, que ela saiu aos sábados. A gente fez até um acordo para que a Globo mostrasse no domingo o vídeo, mas aí a Globo pegou e tacou na mesma sexta-feira à noite. A revista tinha saído antes, mas ela ia falar para um público limitado, 800 mil, que era uma tiragem até grande naquela época. A Globo estava falando para 40 milhões, aí ela não ficou com a Globo, mas foi a partir de uma reportagem que eu fiz lá na revista Isto É, essa história. Eu cobri muitas, fui cobrindo ao longo do tempo, e alguns ex-integrantes da igreja queriam contar a sua versão do Safra. O Edir Macedo tem 4 livros, né, nos quais conta a história da sua vida lá, sua biografia, e muitas pessoas que participaram de todo esse processo, elas foram excluídas, elas não aparecem. Alguns têm até um nome trocado no episódio, está amarrado aí no livro. Então, a ideia foi essa, contar a história. Não é um livro nem para atacar, nem para defender o Edir Macedo, mas contar como surgiu, como ele começou, como surgiu essa igreja, como ela cresceu, quais os objetivos dela. Tem muitas historinhas de bastidores. A história do Edir Macedo, como você falou, o próprio Edir lançou alguns livros, ele contando a sua versão dos fatos. Né? No que você difere, no que você aqui, a estrada tangencia? Por exemplo, a história da vida dele até não tem tanta diferença. Tem depoimentos de familiares dele, lá de Rio das Flores, mas até basicamente o que existe de fonte sobre a vida dele, o início da vida dele, basicamente é o que foi contado por ele. Então, tem citações das próprias biografias dele, tem partes de muitas reportagens e tem histórias contadas pelos familiares. Agora, depois, a partir de um determinado ponto do surgimento da igreja, do crescimento da igreja, aí tem muito relato de ex-integrantes, ex-bispos, ex-pastores. Quando a gente começa a mostrar o crescimento deles, que passam a comprar emissoras de rádio, de TV, outras empresas nos mais diversos setores. Então, entrevistei também ex-executivos de empresas. Então, tem muita historinha, muita história de bastidor dos principais fatos ocorridos assim durante a trajetória da igreja. A compra da TV Record é contado em detalhes, assim, a partir dos depoimentos de vários envolvidos, né? Alguns empresários, alguns religiosos. Eu sei que você está aqui no livro, que você se esmerou como repórter, mas eu queria a tua opinião como repórter. Como é que se deu esse fenômeno da Igreja Universal? Como é que ela expandiu assim tão rapidamente, tão fortemente? E qual é o apelo dela que ela consegue, enfim, né, abraçar? Então, eu conto no livro também, até explico um pouquinho que são dentro do arco aí evangélicos, né? A gente tem os protestantes tradicionais, temos as igrejas pentecostais
mais antigas e mais tradicionais, as primeiras que chegaram ao Brasil, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. E depois a gente tem os chamados neopentecostais, embora tenham alguns estudiosos que hoje questionam a utilização desse termo, mas os neopentecostais é que surgem com de uma maneira mais efervescente, mais polêmica. Eles causam muito mais debates, assim, por exemplo, na forma deles de pedir ofertas. Eles têm métodos que foram, de certa forma, questionados até pelos próprios evangélicos mais tradicionais e pela Igreja Católica. A forma de incentivar o fiel a dar a oferta. Eles tinham uma forma que era questionada, mas eles chamavam muito mais atenção. Eles passavam a ter igrejas abertas 24 horas por dia, aquele apelo para o fiel de que se você se converter, você dá oferta, você seguir os ensinamentos ali de Jesus, sua vida vai mudar, vai se transformar. E é um discurso muito fundamentado na teologia da prosperidade, né? Basicamente era isso. A sua conversão, o seu envolvimento, a sua conduta ali de acordo com os princípios ditos ali pelo pastor vai transformar a sua vida e você vai ser um vencedor. E muitas pessoas que, aliás, é um termo muito muito utilizado por eles, né? A pessoa estava no fundo do poço, não tinha no que acreditar, aí ela ia lá na igreja, e que em alguns momentos, algumas reportagens lá atrás eu já falava, que era uma espécie de um pronto-socorro espiritual, né? O cidadão de classe média vai no analista, discute lá seus problemas e tenta resolver. O pobre, aquele sujeito extremamente, numa situação extrema ali de penúria, de sem saber a quem recorrer, né? Ele ia numa igreja que estava ali aberta 24 horas por dia, tinha um pastor ali que o ouvia e o atendia, e essa própria pessoa... Isso é uma coisa que é positiva no discurso dessas igrejas. Ela aumenta a autoestima das pessoas, ela dá mais confiança, a pessoa passa a acreditar nela e a vida dela melhora. Eu ia te falar isso. Assim, tem muitos relatos, né, que assim, o cara bebia e batia na mulher e depois que ele começou a ir à igreja, ele parou de beber. Claro, o milagre atribuído a forças exteriores, na verdade, é só isso. Ele foi ouvido por alguém se dispôs a ouvir, né? É exatamente isso que você está falando. O fenômeno é esse, né? Não é um fenômeno muito paranormal. E ele soube utilizar muito bem os meios de comunicação. Desde o início, ele achava fundamental a utilização dos meios de comunicação para levar o fiel ao templo. Então, a igreja vai crescendo, ele vai abrindo mais templos, adquirindo mais emissoras de rádio, alugando mais espaço em emissoras de rádio, até chegar no projeto da televisão. Então, o livro também numa linha cronológica, assim, contando, e a partir do momento que ele consegue comprar a TV Record, que era uma coisa inimaginável, e eu conto aí até também a história que acontece aparentemente quase por um acaso, um funcionário público lá que trabalhou no Palácio dos Bandeirantes, que ouviu alguém dizer sobre a possibilidade de vender a televisão, vai lá procurar a igreja e faz a proposta, mas já era uma ideia dele. Então, a partir daí, o crescimento é muito maior ainda. E ele foi crescendo progressivamente, abrindo mais templos, adquirindo mais veículos de comunicação. Tudo isso aliado à importância de um poder político também, que estava muito claro para ele a necessidade de quem tem. Não basta ter poder para ter poder, você tem que ter. Não basta ter dinheiro para ter poder, você tem que ter, para ter poder, tem que ter a força política. E ele foi procurando fazer isso aos poucos e cada vez se fortalecendo muito mais também. Até ter uma bancada federal, uma bancada de deputados federais expressiva. Ele trabalhou muito bem dois braços, que foi a comunicação e a política. Sim, né? Ele se enfronhou na política e se estabeleceu
na comunicação, dando voz a quem era... E eles têm bancadas. O prefeito de São Paulo hoje precisa dos votos dos parlamentares da Igreja Universal. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a mesma coisa. E na Câmara Federal, a mesma coisa. Queria saber se no livro você fala desse envolvimento político aí da Universal. Falo bastante. Falo encontro as ligações, as conversas, as articulações, desde o governo Collor, né, que o Macedo apoia, a igreja apoia bastante o governo Collor. Depois eles têm alguns probleminhas lá, o Collor ajuda na compra da Record, depois que ex-integrantes da igreja contam, o ex-pastor Ronaldo Dini conta essa história também no livro. Há um processo, um momento que o Collor teria até tentado obter a Record para ele, porque quando no início de Macedo compra, depois tem dificuldades para pagar. Era um valor muito alto, uma coisa muito expressiva na época. Então, tem esses bastidores aí da compra, da tentativa do Collor tomar a emissora. Depois tem os envolvimentos deles as ligações, as relações do governo Itamar, no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula, depois no governo Dilma e agora no governo Bolsonaro. Eles são muito pragmáticos, né? O Macedo é muito pragmático e eles, em geral, procuram se relacionar bem ou estar bem com quem estiver no poder. Seja de esquerda, direita. Curiosidade minha. O Edir Macedo é o cérebro único desse projeto ou ele é cercado por consultores? Porque é brilhante, né? A estratégia dele de se infiltrar é brilhante. No livro, quando traça o perfil ali dele, até isso chamou muita atenção. Ele é o grande líder, ele é o mentor, ele é uma pessoa arrojada, é indiscutível a capacidade dele de liderança, de gestão, e ele sempre está por cima de tudo, mas ele delega poderes até um determinado ponto para os principais auxiliares, né? Ele delega funções. Tem até um momento aí no livro que ele fala: quando eu coloco alguém num posto e tal, é para ele decidir, é para ele resolver, não é para ficar me trazendo problema. Mas o caminho, o norte, as linhas, quem dá é ele, né? E ele ficava de cima olhando. E é interessante que muita gente cresceu muito dentro da igreja, também isso dá para perceber um pouquinho, ganhou poder, ganhou visibilidade, mas depois não pode crescer muito também, não. Tem um limite. E aí alguns, quando crescem demais, acabam saindo, ou sendo saídos, sei lá. Você vê alguma ligação do projeto do Edir Macedo com as igrejas neopentecostais, aquele projeto norte-americano das igrejas neopentecostais? Qual exatamente? Enfim, tem um projeto, eles estiveram aqui no Brasil, inclusive, recentemente. Eu não sei exatamente como é que chama esse grupo, tem um nome esse grupo. Tem, sinceramente também não estou me lembrando agora, mas saíram várias reportagens recentes desses grupos. Você vê isso? Não, é claro que tem uma relação. Essa onda conservadora no mundo, a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro, tem sim, claro que tem, e esses movimentos têm tido uma força expressiva. A bancada evangélica sempre foi atuante, sempre defendeu bandeiras aí contra o aborto, uma série, embora o Edir Macedo seja a favor do aborto. Eles sempre colocaram essas pautas, mas elas eram muito discutidas, debatidas, mas ganharam muito mais força nos últimos anos, a ponto de se pretender, de se ter, de uma certa forma, hoje, um governo identificado com essa linha, com essas posições, como nunca teve. No livro também falaram. A eleição do Bolsonaro é a ascensão assim, de um governo muito identificado com essa
com essa linha de pensamento, com essa linha de ação. Tanto que o Bolsonaro foi ungido lá no Templo de Salomão. Batizado no Rio de Janeiro. O Bolsonaro já disse, anunciou que na próxima oportunidade que tiver, que for nomeado um novo integrante, um novo ministro para o STF, que ele vai ter um ministro terrivelmente evangélico. Então, há uma relação, as coisas nunca... E como é que você vê a história que você conta aqui em relação ao poder da Igreja Católica, né? A gente tem aí um Papa Francisco que está, enfim, caminhando de encontro agora, né? Trazendo a Igreja Católica de volta de encontro às causas sociais, né? Porque a Igreja Católica se distanciou durante muito tempo, né, das causas sociais e percebeu que tinha perdido o terreno, e temos aí um Papa Francisco, inclusive, sendo combatido dentro da própria Igreja Católica. Como é que você vê esse pêndulo da Igreja Católica e esses neopentecostais? A Igreja Católica, né, hoje a linha de atuação do Papa Francisco é mais próxima um pouco do que pensava e pregava a teologia da libertação, né, com os princípios lá do Vaticano II, da opção pelos pobres. Então, a Igreja nos anos 60, 70, aqui no Brasil, também vimos isso muito. A Igreja teve uma Igreja Católica um forte papel, né, na ascensão dos movimentos sociais, no apoio à anistia, aos direitos humanos, apoio aos sindicatos, aos movimentos de saúde, de moradia. A teologia da libertação é fortíssima em toda a América Latina, aqui no Brasil. E aí houve um movimento do Vaticano exatamente o contrário, né, que era para conter esse avanço da teologia da libertação e também conter o avanço dos evangélicos. É por isso que surgem aí os movimentos carismáticos, os padres cantores, com grupos católicos que são conservadores, né? Canção Nova, Século XXI. É que você falou uma coisa que me chamou a atenção, do Edir Macedo ser a favor do aborto, ou pelo menos não se declarar contra. E isso se confronta com a Igreja Católica, mesmo a Igreja de Francisco. E com os outros segmentos evangélicos também. Ele, além de saber utilizar muito bem os meios de comunicação, de procurar o poder político e tal, ele não só a Igreja Universal, mas também alguns outros grupos neopentecostais, mas ele de maneira mais expressiva, ele se apercebe de algumas, ele adota algumas práticas, alguns procedimentos que o tornam um pouco diferente ali entre os evangélicos. A Universal é mais aberta em termos de comportamento. Não é uma igreja evangélica que vinha com aquela coisa do, olha, não pode ver televisão, as mulheres vão ter que usar saias compridas, não sei o quê, não podem cortar o cabelo, não podem se depilar. Ele flexibiliza aí, e é uma das formas que também ajuda ali, né? Dá acesso. Você apresenta um novo discurso ali mais aberto nesse aspecto. Gente, esse é o Jogo de Damas, JDD. A gente está aqui com o Gilberto Nascimento, lançando o livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal, pela Companhia das Letras. Gilberto, eu queria que você falasse aí as suas últimas palavras para a gente fechar e te agradecer de antemão e te convidar para sempre que quiser voltar aqui nos outros temas, a gente está aberto. Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade, me sinto bastante honrado aí participar do programa. Sempre que quiserem e puderem, estou à disposição. E eu espero que esse livro ajude. Ele é um relato jornalístico, é um trabalho que foi feito não com a intenção nem de mostrar ninguém nem como herói, nem como vilão, mas de contar uma história e mostrar o que aconteceu, sendo bom ou não sendo bom, mas mostrando os fatos que aconteceram, e que ele ajude um pouco a entender
essa simbiose aí do governo neopentecostalismo e que ajude também um pouco a entender melhor o Brasil de hoje. Espero. Saravá Jogo de Dramas, não deixe de assinar o canal, não deixe de nos acompanhar no Facebook, Jogo de Dramas JTV. Obrigada a todo mundo e até a próxima. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar